Você já se perguntou por que, depois de um profundo despertar espiritual, a sua vida parece ter perdido o brilho? Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, dizia que todo o processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, exige atravessar vales sombrios, onde nada parece fazer sentido. Talvez você já tenha sentido isso. Um silêncio pesado, como se o mundo estivesse distante. Não é depressão comum, é algo mais enraizado, como se a chama que antes iluminava o seu caminho estivesse agora apenas em brasas. No cristianismo místico, esse momento é conhecido como a noite escura da alma, uma fase onde Deus parece ausente e a busca espiritual se transforma em um deserto. No hermetismo, é o estágio do nigredo, a morte simbólica necessária antes da transmutação do ser. Jung veria isso como um encontro inevitável com a própria sombra, onde velhas motivações se dissolvem para que algo mais profundo possa emergir. Você não está sozinho. Esse vazio não é um erro, nem um retrocesso. É um sinal de que você atravessa um portal que poucos têm coragem de cruzar. E nas próximas etapas desta jornada, vamos compreender por que isso acontece e como essa aparente perda de sentido pode ser o prenúncio de uma transformação que muda tudo. Se essa mensagem já fez sentido para você até aqui, inscreva-se e deixe seu comentário contando se já viveu algo parecido. É assim que reconhecemos quem também caminha por essa mesma estrada. Para entender essa estranha perda de motivação, precisamos olhar além das explicações superficiais. A psicologia moderna pode chamá-la de esgotamento mental ou colapso emocional, mas Jung nos lembraria de algo mais profundo. Quando a consciência se expande rapidamente, parte de nós entra em choque. Imagine viver anos dentro de um quarto escuro e de repente alguém abrir as janelas para um sol ofuscante. No início, há êxtase, mas logo seus olhos doem e você sente vontade de se fechar novamente. O despertar espiritual provoca o mesmo efeito. Expõe verdades tão intensas que o ego tenta se proteger, recuando. No cristianismo esotérico, esse momento é descrito como o retiro de Deus. Um teste silencioso para verificar se você está preparado para caminhar sem muletas. Já os antigos alquimistas diriam que é a fase em que o material bruto, ao ser exposto ao fogo, se desintegra antes de ser purificado. A motivação que você conhecia era como o metal impuro, e agora, sob pressão, ela está se desfazendo para que outra, mais verdadeira, possa nascer. Mas há algo importante que poucos percebem. O que você chama de falta de motivação, na verdade, pode ser um realinhamento profundo. Um chamado para que suas ações e desejos venham do centro mais autêntico do seu ser. E esse realinhamento tem sinais sutis que, se reconhecidos, transformam completamente a forma como você atravessa esse período. Vamos começar a revelar esses sinais. Há um ponto da jornada em que o silêncio interno se torna tão profundo que até o desejo de avançar parece se dissolver. É aqui que muitos entram em pânico e voltam para os velhos padrões, tentando recriar a sensação de movimento apenas para fugir desse vazio. Carl Jung descreveu algo semelhante ao falar do processo de individuação. Ele dizia que, ao encarar o inconsciente, atravessamos fases em que o ego perde suas antigas referências. É como se a bússola interna quebrasse, mas, na verdade, ela está sendo recalibrada para um novo norte. As tradições místicas chamam esse estágio de noite escura da alma. Os alquimistas, por sua vez, viam como a fase da nigredo, o momento em que tudo parece se decompor, mas onde a matéria-prima da transformação é purificada. Sem essa descida, não há renascimento. Na vida prática, isso pode se manifestar como um desinteresse repentino por metas que antes pareciam inegociáveis. Projetos, relacionamentos e ambições perdem o brilho. Não é preguiça, é um chamado para reorganizar a sua energia em um nível mais profundo.
A neurociência hoje reconhece que períodos de desaceleração mental são essenciais para a consolidação de novas conexões neurais. Enquanto você sente que nada acontece, seu cérebro está redesenhando mapas internos para sustentar uma nova identidade. E é justamente nesse ponto que muitos abandonam a travessia, sem perceber que o verdadeiro impulso virá do outro lado desse aparente inverno. Quando a chama da motivação se apaga, é como se a vida retirasse todas as cores. É nesse cenário que muitos acreditam ter perdido o caminho, mas na visão de Carl Jung, esse é justamente o ponto onde a alma começa a trabalhar em silêncio, te guiando para territórios que a mente consciente ainda não pode compreender. O cristianismo místico descreve isso como o retiro no deserto. Jesus, antes de iniciar sua missão, passou 40 dias sozinho, enfrentando tentações e silêncios. Não havia aplausos, nem certezas, apenas o confronto com o próprio interior. Assim também acontece com o iniciado moderno. A ausência de motivação é o convite para sentar-se com o próprio vazio e nele encontrar a centelha que não depende de circunstâncias externas. No hermetismo, essa fase é como atravessar o véu entre o mundo das formas e o mundo das causas. Nada do que você fazia para se sentir no controle funciona mais. É uma limpeza forçada, uma retirada das distrações que mascaravam o seu verdadeiro centro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja esse o propósito oculto dessa aparente estagnação. Obrigar você a virar os olhos para dentro até que as raízes da sua força deixem de ser superficiais e se aprofundem no solo do ser. Mas atenção, permanecer nesse estágio exige coragem. É fácil buscar novos projetos apenas para preencher o silêncio. O difícil é se manter nele, suportar a ausência de recompensas imediatas, até que o que precisa emergir finalmente encontre espaço para nascer. Chega um momento em que o iniciado começa a perceber. A ausência de motivação não é um castigo, é um filtro. O caminho se estreita para que apenas o essencial passe. E nesse ponto, a vida começa a separar o que era apenas vaidade do que é propósito verdadeiro. Nos antigos textos alquímicos, essa etapa é chamada de nigredo, a fase negra, onde tudo parece dissolver-se no caos. É o estágio em que o chumbo da personalidade se desfaz para que o ouro interno possa ser revelado. Sem essa desintegração, não há transformação. Carl Jung comparava essa experiência à travessia da sombra. É o encontro com aquilo que você evitou durante anos. Medos, traumas, crenças limitantes, mas que agora se impõem diante de você com uma força inescapável. E é justamente nesse confronto que algo começa a mudar. Não é a volta imediata da euforia, mas a formação silenciosa de uma energia mais sólida, mais autêntica, que não precisa se sustentar na aprovação dos outros. No cristianismo esotérico, essa é a passagem da crucificação para a ressurreição. Antes de renascer, é preciso morrer para o que já não serve. E a morte, nesse contexto, é o abandono das motivações superficiais, aquelas que um dia impulsionaram sua caminhada, mas que agora não têm mais poder sobre você. É nesse espaço que um novo tipo de motivação começa a surgir, não mais baseada no fazer para ser visto, mas no agir porque é a expressão natural do seu ser. Esse é o combustível dos verdadeiros mestres, e é por isso que tão poucos chegam até ele. Você pode sentir que está se movendo lentamente, mas debaixo da superfície, o terreno já está sendo preparado para um novo florescimento. E quando ele chegar, nada mais será como antes. Quando se atravessa essa fase, um detalhe quase imperceptível começa a acontecer. A percepção muda. Não é que as circunstâncias externas se transformem de imediato, mas o modo como você as enxerga deixa de ser o mesmo. Jung dizia que quando a consciência toca o inconsciente, não existe volta ao estado anterior.
É como se uma nova lente fosse colocada sobre os olhos. E com ela, você percebe que muito do que chamava de motivação era, na verdade, um mecanismo de fuga. Os mestres do hermetismo descrevem algo parecido. A passagem da identificação com o mundo denso para o alinhamento com princípios mais sutis. Nessa transição, o impulso de forçar a vida cede lugar à capacidade de escutar o fluxo invisível que conduz cada passo. No início, isso pode gerar estranhamento. A ausência de metas rígidas e a diminuição do desejo por reconhecimento podem dar a falsa impressão de que algo se perdeu. Mas, na realidade, o que está acontecendo é uma purificação das motivações, e apenas as que estão em ressonância com a sua essência permanecem. O cristianismo místico chamaria esse momento de silêncio do deserto. Não há respostas fáceis, mas há um espaço sagrado de recolhimento onde a alma se reorganiza. É nesse vazio fértil que germinam as ações que realmente importam, aquelas que não precisam ser empurradas pela ansiedade ou pela pressão externa. E pouco a pouco surge uma sensação curiosa, a de que a vida não precisa mais ser empurrada. Ela começa a se mover junto com você. Aos poucos, você percebe que a perda de motivação não é um colapso, é um realinhamento. E é justamente nesse ponto que muitos desistem, porque confundem o chamado para uma vida mais autêntica com apatia ou fraqueza. Jung alertava que o processo de individuação exige coragem para suportar o desconforto de não saber. É como atravessar um corredor escuro sem mapa, confiando apenas na sensação de que, ao final, há algo que vale a pena encontrar. No simbolismo da alquimia espiritual, esse estágio é conhecido como nigredo, a fase da dissolução, onde antigas estruturas são desfeitas para dar lugar ao novo. A mente, acostumada a operar em padrões repetitivos, tenta resistir. Surge a tentação de voltar para os velhos objetivos, para o ritmo frenético que dá a ilusão de controle. Mas, se você observa com atenção, percebe que essa parada é, na verdade, um ajuste fino. É como silenciar um instrumento antes de afiná-lo. O som desaparece por um instante, mas apenas para voltar mais puro e verdadeiro. Nesse momento, é essencial lembrar que o vazio não é um inimigo. Ele é o espaço onde as novas sementes podem ser plantadas. E se você permanecer presente, vai notar que uma nova forma de agir começa a surgir. Uma que não é movida por obrigação ou medo, mas pela força tranquila de quem caminha em sintonia com algo maior. E é nesse silêncio carregado de potência que o próximo passo se revela. Há um instante, quase imperceptível, em que o inverno começa a ceder. Não há fanfarra, não há anúncio, apenas uma mudança fina no ar. O silêncio que antes parecia vazio, agora parece fértil. É como se algo debaixo da terra começasse a empurrar a superfície por dentro. Jung chamaria esse momento de aproximação do self. A centelha ordenadora que até então parecia distante passa a irradiar de dentro. Não é uma euforia, é um fogo sereno. A motivação não volta como antes, impaciente e barulhenta. Ela reaparece como alinhamento, como a sensação de que cada passo, por menor que seja, tem peso de verdade. Nas artes da alquimia, depois da nigredo vem a albedo, o branqueamento, a purificação pelas águas interiores e, por fim, a rubedo, quando o vermelho do espírito encarna na matéria. Você sente ecos disso quando percebe que já não busca grandes sinais para agir. A simples disciplina se torna oração. O cuidado com o cotidiano vira invocação. O silêncio deixa de ser ameaça e vira morada. No cristianismo esotérico, esse renascer discreto lembra a manhã de Páscoa. A pedra foi removida, mas quase ninguém viu o momento exato. A ressurreição não gritou. Ela aconteceu. É assim que a nova motivação chega, sem estrondo, mas com uma autoridade que o ego não possui.
Para atravessar esse limiar, 3 pactos antigos ajudam o iniciado a não se perder. 1. Pacto com a verdade. Dizer a si mesmo o que é, sem adornos, sem romantizar a queda, sem inflar o retorno. Verdade é a pedra angular. Sem ela, todo templo interno rui. 2. Pacto com a simplicidade. O excesso dispersa, a simplicidade concentra. Escolha poucos gestos com alta presença, um estudo que nutre, uma prática devocional, uma obra útil. O que é essencial ganha força quando o supérfluo cala. 3. Pacto com a presença. A nova motivação não se alimenta de futuro imaginado, mas de fidelidade ao instante. Atenção é incenso, constância é altar. No hermetismo, isso é o solve et coagula em ato. Dissolver o que é falso, solve. Coagular o que é verdadeiro, coagula. Você dissolve as expectativas que escravizam e condensa a energia nas obras que realmente encarnam sua alma. Alguns ritos simples, discretos e poderosos, sustentam esse processo. A vigília breve, acordar 20 minutos antes e permanecer em silêncio, em oração ou meditação, ajusta o eixo. O jejum de estímulos, uma janela do dia sem telas, ruídos e comparações, devolve autoridade ao coração. A oração do coração, curta, repetida com suavidade, abre espaço para que a mente descanse no peito e o peito no espírito. Nada disso traz de volta a antiga motivação, e ainda bem. Aquela força antiga era combustível de combustão rápida, queimava alto, mas deixava cinzas. A que nasce agora é óleo fino, que arde sem se apressar, que ilumina sem ferir os olhos. Você vai notar sinais discretos. Uma conversa que antes drenava, agora pede limites claros. Um projeto abandonado volta a chamar, mas em outro tom. Um hábito simples, repetido sem pressa, cria uma trilha onde antes havia areia movediça. Se surgirem tentações, serão delicadas. O apelo do resultado imediato, a sedução de provar algo a alguém, a ânsia de transformar a experiência em espetáculo. Reconheça-as como ecos do velho mundo. Agradeça, abençoe e deixe que sigam. A nova vida não grita, ela persiste. E quando esse compasso interno se firma, algo curioso acontece. A pergunta, como recuperar a motivação, perde sentido. Porque o que move já não é vontade que empurra, mas vocação que puxa. Você deixa de correr atrás do sentido e passa a caminhar com ele. É nesse ponto sutil e poderoso que a travessia muda de nome, de superação para encarnação. A obra deixa de ser um projeto seu e passa a ser o modo como o Espírito, silenciosamente, escolheu se mover por você. Talvez você tenha esperado que, ao final desta travessia, a vida voltasse a ser como antes, só que melhor. Mas o que acontece é o contrário. A vida não volta, ela se expande. O que antes parecia o centro, metas, conquistas, reconhecimento, agora é apenas uma parte de algo muito maior, quase impossível de explicar. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A perda de motivação, nesse sentido, é um convite para deixar de lutar contra o próprio inverno. Não para amá-lo como destino final, mas para permitir que ele faça o trabalho secreto que nenhuma primavera apressada conseguiria fazer. É o mesmo princípio que os antigos mistérios ensinavam. O iniciado que quer saltar etapas retorna ao ponto de partida, mais perdido do que quando começou. Por isso, quem aceita percorrer o caminho inteiro, com todos os silêncios e vazios, volta com algo que não pode ser roubado: autoridade interior. Essa autoridade não precisa gritar. Ela se manifesta nos gestos mais simples, no não dito com calma, no sim sustentado com coerência, na serenidade diante do caos alheio. O despertar espiritual não é um espetáculo constante de epifanias. Ele é, muitas vezes, o processo paciente de ser a sua própria raiz, mesmo quando as folhas ainda não voltaram a crescer. E é nesse ponto que a pergunta muda.
Você deixa de perguntar como recuperar a motivação e passa a se perguntar qual é a obra que o meu espírito quer que eu sustente agora. A primeira busca um impulso para seguir. A segunda coloca você no centro do próprio chamado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de si reconheceu cada palavra, cada imagem que esse caminho evoca. Talvez não haja fogos de artifício, mas existe a certeza silenciosa de que algo em você se alinhou. E agora, eu quero ouvir de você. Nesse momento da sua jornada, qual é o maior sinal de que a sua motivação não é mais a mesma? E que talvez isso seja exatamente o que precisava acontecer? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o reflexo que outro buscador precisa encontrar.